Oi, tudo bem? Alguma vez você já tentou mudar algum hábito, algum comportamento ou eliminar um hábito, ruim que não estava sendo muito bom para a sua vida e de repente você parou no meio do caminho? Alguma vez você já se perguntou por que é tão difícil mudar? Bom, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu trago também algumas dicas de como sim é possível você de repente introduzir hábitos novos ou eliminar algum hábito que você não quer mais na sua vida e sim reforçar novos comportamentos. Bom, gostaria que você pensasse aí, aproveite e pense aí em algum hábito que você queira mudar. Por que será que de repente é muito ruim, é muito difícil, né, da gente pegar e falar assim, eu vou fazer e de repente chega na metade do caminho e não consegue continuar? Bom, acontece que o nosso cérebro, essa maquininha poderosa que a gente tem aqui, super inteligente, mas ela também gosta de economizar energia. Então, sempre que eu tenho algo novo que o meu cérebro não reconhece, é como se ele olhasse e falasse assim, opa, peraí, isso eu não conheço. Então, ele bloqueasse toda essa ação, né? O nosso cérebro, ele gasta aí, em média, em torno de 20% da nossa energia diária. Então, entenda que ele vai fazer de tudo para economizar energia, como se fosse, né, um cérebro preguiçoso, né? Ele tem aquela preguicinha ali de repente aprender algo novo ou tudo que for fora daquilo que ele já conhece é como se ele rejeitasse. Então, ele vai trazer aí mecanismos de defesa para não concluir algumas ações. Mas por que isso acontece, né? Pensa aí, quando você comprou o seu computador ou o seu celular novo, o que aconteceu? Você trouxe ele da loja e tal, pegou... A primeira coisa que você fez, você começou a instalar os programas nele, né? Você foi ver os aplicativos que você mais ia utilizar e personalizou ele da maneira que você queria. Então, quando a gente nasce, né, é praticamente como a gente fosse um celular ou um computador. Entenda que assim, dependendo do local que você nasceu, que você cresceu, o meio social que você viveu ali, você foi adquirindo informações de outras pessoas, aprendendo hábitos com outras pessoas, comportamentos. Isso de alguma forma foram sendo armazenados no seu inconsciente. Então é como se fosse o seu programinha mental. Então no decorrer da infância, da adolescência até a fase adulta, né? Você foi adquirindo coisas, adquirindo comportamentos, e esses comportamentos foram todos para o seu subconsciente, né? E isso foi o que sempre regeu você. Muitas vezes pode ver que você tem hábitos ou comportamentos que muitas vezes você não se dá conta. Às vezes você fez alguma coisa, fez alguma outra coisa, mas nem se deu conta de que como aquilo está regendo a sua vida, de que como aquilo está sempre no modo automático. Se você parar para pensar e fazer uma análise, você vai ver que muitos dos seus comportamentos são comportamentos parecidos do que as pessoas à sua volta, né? Então isso é muito interessante quando a gente passa a entender dessa maneira, que como se o meu cérebro tivesse um programinha mental ali, que é das experiências adquiridas, que a partir disso eu comecei a reger minha vida foi trilhando a partir de tudo isso, fica mais fácil você entender o motivo que você age de tal maneira, porque você faz coisas da maneira que você faz, né? Então, assim, e aí voltando ali no que eu falei sobre o nosso cérebro gostar de economizar, né, energia, de sempre fazer tudo para economizar, pensa aí, se você for entrar numa mata ou num parque, provavelmente vai ter um caminho novo, né? Então você vai pegar aquele caminho porque ele já está aberto, porque você já conhece e tudo mais. Você não vai, de repente, abrir um novo caminho, fazer uma nova trilha ali, porque você já tem aquele. Você vai querer economizar tempo, você vai querer economizar energia. E assim o nosso cérebro, ele sempre vai pelo caminho que ele já conhece, pelas trilhas neurais que ele já tem. Então, por isso, muitas vezes, eu tento adquirir um hábito novo, mas assim, meu cérebro barra isso, ele tem aquele sistema de defesa, ele vai voltar para o comportamento antigo. Só que o que acontece? Então, a gente tem que sempre repetir, né, em questão de repetição. Por isso mesmo que os estudos falam sobre a questão aí de 21 dias, 30 dias para você adquirir um hábito novo. Porque uma das formas de você frisar isso, fazer com que seu cérebro se identifique e se fique confortável com a situação, é você sempre reforçar esse caminho, essas trilhas neurais, esses caminhos neurais. Só que assim, é muito possível fazer isso,
né? Antigamente achava-se que não, que é muito difícil você mudar, que é muito difícil você adquirir mais informações. Só que não, a neurociência comprovou através da neuroplasticidade, né, que o nosso cérebro ele é moldável. Então é muito possível que você crie novos hábitos, que você crie novas trilhas neurais, caminhos neurais da maneira que você quiser, da maneira que você quiser moldar. Basta que você repita essas informações, né, ou outra maneira com impacto emocional. Porém, mas eu vou falar hoje mais assim sobre essa coisa da criação de hábitos. Então, fica muito fácil quando você entende da maneira que funciona o seu cérebro, da maneira que você funciona os seus comportamentos, o porquê que você age de tal maneira, né? E assim, aí fazendo esse cálculo, né? Por exemplo, estima-se aí que a gente tem em média de 90, em torno de 90 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles vão conversar um com os outros através dessas sinapses, que são esses caminhos que já estão formados. Então aí, pensa comigo. Agora, falando em questão de pensamento, a gente tem em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Só que o que acontece? Esses pensamentos, os pensamentos que eu tenho hoje provavelmente vão ser os mesmos pensamentos que eu tive ontem. Por quê? Porque em torno de 90% desses pensamentos são que eu já tive ontem. Então, isso que acontece? Automaticamente, se eu tenho um pensamento, um sentimento, uma reação, um comportamento, logo eu vou ter comportamentos que eu já tive ontem também, porque eles serão baseados a partir dos meus pensamentos. Então, fica muito mais fácil você entender que a partir disso, ok, então se eu estou tendo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, minhas atitudes vão ser praticamente as mesmas. Então, por isso que a gente tem que sempre introduzir novos hábitos, introduzir novos comportamentos, fazer essa substituição, né? Mas o que acontece? Sempre quando a gente vai, de repente, para fazer uma nova mudança, a gente sempre vai olhar com os filtros que a gente já tem. Então, por exemplo, se eu quero introduzir um hábito novo, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou olhar com o meu filtro que eu já tenho. Se eu já tentei essa experiência e não deu certo, eu vou olhar com esse filtro e logo vai vir a mensagem para mim: opa, isso aí é muito difícil, isso aí não deu certo. Ou se eu olho para aquilo e eu não conheço ainda, o meu filtro vai trazer para mim que aquilo é uma coisa desconhecida, então o meu cérebro vai querer me proteger. Então é muito importante quando a gente começa a entender dessa maneira, né, porque assim, para que a gente possa sim reforçar isso, para que a gente possa sim treinar o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele é sugestionável, então assim, a gente tem que dar ali os nossos comandos para que ele possa trabalhar, né? Porque se você deixar a ser levado pelo seu inconsciente, vai ser sempre aquele mesmo programinha. Bom, as dicas que eu trouxe para você, a primeira dica é que você precisa, de repente, eliminar do seu vocabulário aí é a palavra difícil. Por que acontece, né? Por isso que eu até comecei o vídeo. Por que será que é muito difícil mudar, né? Porque muita gente sempre vem isso na mente. A primeira coisa que você vai falar, não, é muito difícil. Porque isso já está enraizado em nós de alguma forma. Só que quando eu rotulo algo como difícil, quando eu coloco essa palavra, sempre que eu quero mudar alguma coisa, o meu cérebro ele reconhece isso como uma verdade. Então ele vai trazer todas as situações que eu não consegui fazer e que eu atribuí como difícil e vai me limitar e vai de alguma forma trazer todas aqueles mecanismos de defesa para que eu não consiga. Então logo eu desisto. Aí eu vou pensar, é difícil mesmo, né? Não dá certo e pronto, não vou conseguir fazer. Segunda dica que eu deixo para você é que você tenha clareza, você precisa ter a clareza do que você realmente quer mudar, do que você realmente quer fazer e ter um porquê, né? Muitas vezes você fala, eu quero introduzir tal hábito, porém eu não tenho o porquê que eu quero fazer aquilo. Logo eu vou olhar para o hábito como uma dificuldade, eu vou olhar apenas para o tamanho que ele é, para a dificuldade que ele é. Mas quando eu passo a olhar o porquê, o que ele vai trazer de resultado para mim, fica muito mais fácil absorver. Aí quando eu crio essa imagem mental, o nosso cérebro ele trabalha com imagens. Então quando eu trago uma imagem mental para mim, daquilo que eu quero, do porquê eu quero, do resultado que eu vou ter, eu vou me familiarizar com aquilo e para mim meu cérebro vai ser como uma verdade. Então eu vou fazer ações para que aquilo realmente aconteça, né? A terceira dica. A terceira dica é não espere a vontade aparecer, não espere a circunstância perfeita aparecer. O que acontece? Muitas vezes a gente quer fazer determinada coisa, mas eu vou esperar o momento certo, eu vou esperar que eu tenha a circunstância perfeita. Um dos maiores sabotadores é a questão do perfeccionismo, né? Porque eu quero ter uma situação perfeita para me fazer. Eu quero, de repente, eu quero gravar um vídeo, mas aí eu quero que esteja tudo perfeito, eu quero que, sabe?
Não, e se eu de repente não der o passo e ir na direção daquilo que eu quero fazer, eu vou sim me sabotar, porque eu vou ficar esperando o momento perfeito, eu vou ficar esperando que tudo aconteça da maneira mais perfeita que tem. E não, e isso é um grande sabotador. Então não espere, simplesmente parta para ação e faça, né? A quarta dica é 1% ao dia, né? O Kaizen. Talvez você já deva ter ouvido falar da metodologia Kaizen, que assim, ele diz basicamente o quê? Resumidamente, é a questão de 1% ao dia, você fazer um pouquinho por dia. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer tudo de uma vez só. Você vai mudar um hábito, você quer fazer tudo de uma vez, né? Você quer mudar, eu quero mudar de vida, mas aí eu quero mudar todos os comportamentos. Só que quando eu faço isso, eu não estou ainda adaptada àquela mudança drástica, né? Aquela coisa de uma vez só. Então, logo que de repente eu vou me desesperar, eu vou desistir de fazer. Então, 1% ao dia. Então, hoje eu vou introduzir um hábito, ok? Então, eu quero mudar, por exemplo, um hábito da leitura. Eu quero ler mais que um livro por mês. Então, ok. Então, o que eu tenho que fazer por dia? Então eu vou começar com 5 páginas, amanhã eu começo com 10. Porque se eu falo assim, eu vou fazer 1 hora de leitura. Quando eu falo 1 hora de leitura, meu cérebro já fala, caramba, isso aí é muita energia que eu vou gastar, né? E aí já começa aquela briga interna. Então, sim, você tem que fazer por partes. Então, ok, hoje eu vou ler 5 páginas, amanhã 10 páginas e assim por diante. Quando você vai implementando isso, você vai criando um novo hábito, né? Então, o quinto hábito também é muito importante. Não se compare. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que conseguiu determinada coisa, que introduziu um hábito novo, que fez uma mudança na vida dela, só que aí eu me comparo com ela. Mas o que acontece? Eu não sei o caminho que ela traçou. Muitas vezes ela já está nessa mudança de hábito ou tentando conquistar aquilo faz tempo. E aí, a gente precisa entender que cada pessoa é um mundo, né? Eu tenho as minhas dificuldades, você tem as suas dificuldades, você sabe pelo que você passou. Então, cada pessoa sabe o que passou para chegar em determinado patamar, em determinado estágio. Então, às vezes, quando você olha e você começa a se comparar, isso é também um grande sabotador, porque você vai ver apenas o sucesso, de repente o sucesso, o que a pessoa conseguiu, e não o que ela passou até lá. Então, entenda que todo mundo tem um processo de melhoria, um processo de dor, um processo de fraqueza, um processo de coisas positivas, né? Então, assim, não se compare. A única pessoa que você tem que se comparar é você, né? Você tem que comparar apenas você com quem você era ontem, com quem você era há 1 ano atrás, ok? A última dica valiosíssima é comemore. Como assim comemore? Comemore, mas comemore todos os dias. Muitas vezes quando a gente adquire um hábito novo, eu vou apenas comemorar quando, de repente, eu cheguei lá no último estágio, né? Só que o que acontece? Lembra que eu te falei do nosso cérebro, que ele adora prazer imediato, ele trabalha por prazer imediato. Então, quando eu introduzo o hábito de repente, todos os dias eu comemorar. Se eu introduzir um hábito, por exemplo, da leitura, né? Então, eu li 5 páginas, que legal, eu li 5 páginas, muito bom. Por quê? Porque quando eu comemoro, automaticamente eu tenho uma grande carga aí de dopamina, né? Que é o hormônio aí da motivação, que é o hormônio que vai, é como se ele dissesse assim para o seu cérebro, opa, que legal, eu tô ganhando motivação, né? Então, isso é bom. Então, se isso é legal, então quer dizer que eu vou fazer mais disso. Então, quanto mais eu faço, mais eu comemoro, mais meu cérebro vai querer ter essa sensação, porque ele vai precisar desse hormônio, ele vai precisar dessa motivação, dessa sensação. Então, quanto mais eu comemoro, quanto mais, né, pode ver que as coisas que mais te deixam feliz, mais você quer fazer, porque o seu cérebro reconhece isso como uma coisa muito boa, então ele vai querer de novo. Então, essas são as dicas. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, me deixa saber. E o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os sabotadores, entrar um pouquinho nessa linha mesmo que a gente falou nesse vídeo, porém nos sabotadores, procrastinação, para a gente entender como funciona uma outra parte aí, né? Porque muitas vezes a gente desiste, muitas vezes abandona o que está fazendo e não volta mais a fazer, né? Acaba aí sabotando os nossos sonhos, as nossas metas, objetivos, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, me deixa saber e até o próximo vídeo. Um beijo!